Seja bem-vindo ao canal Conectados com Deus. Nesta série do programa Segredos Revelados, estamos estudando o livro do Apocalipse. Já aprendemos que o Apocalipse é uma revelação de Jesus à humanidade sobre as coisas que brevemente hão de acontecer. O Apocalipse revela as coisas do passado, do presente e do futuro. Seu objetivo é narrar os acontecimentos escatológicos e proféticos presentes entre os dois maiores acontecimentos da história da humanidade, a primeira e a segunda vinda de Jesus. 4 temas estão presentes na revelação do Apocalipse. São 4 linhas proféticas. São elas: a primeira linha profética, as 7 igrejas; a segunda linha profética, os 7 selos; a terceira linha profética, as 7 trombetas; e a quarta linha profética são os eventos finais. Estes 4 temas proféticos serão desvendados neste programa da série Segredos Revelados. As 7 igrejas do Apocalipse foram importantes para o estabelecimento da igreja primitiva. Deus enviou uma mensagem a cada uma das 7 igrejas para encorajá-las e corrigi-las. Cada nome dado às cidades possuía uma característica espiritual do período profético respectivo de cada igreja. Vamos relembrar das 7 igrejas e situá-las no tempo e na história da era cristã. Primeira igreja, Éfeso, desejável, do ano 27 a 100 depois de Cristo. Segunda igreja, Esmirna, que significa perfume suave, do ano 100 ao ano 323 depois de Cristo. Terceiro período da igreja, Pérgamo, exaltação, elevação, do ano 323 ao ano 538 depois de Cristo. Quarta igreja, Tiatira, que significa sacrifício e contrição, entre 538 até o ano de 1798. Quinta igreja, Sardes, que significa remanescente, a partir de 1798 a 1833 depois de Cristo. Sexta igreja, Filadélfia, que significa amor fraternal, do ano 1833 a 1844. E a sétima e última igreja, Laodiceia, que significa povo do juízo, do ano 1844 de nossa era até a segunda vinda de Jesus nas nuvens dos céus. Todas as cartas seguem um padrão. Padrão este estabelecido pelo próprio Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Sempre inicia suas cartas com um elogio, seguido de uma reprovação, advertência, e sempre são encerradas com uma promessa. Acompanhe-me no quadro a leitura e o padrão estabelecido por Jesus nas 7 igrejas. Perceba que, dentre as 7 igrejas, algumas não receberam reprovações, advertências, e apenas foram elogiadas por Jesus. Das 7 igrejas descritas no Apocalipse, apenas 2 não receberam censuras da testemunha fiel e verdadeira. São elas, Esmirna e Filadélfia. 4 delas receberam elogios e censuras: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Laodiceia, não há elogios registrados para este período. Todas as 7 cartas foram endereçadas aos respectivos anjos dos períodos de cada igreja. Os anjos são mensageiros e líderes presentes em cada período das igrejas. Estas cartas foram recebidas literalmente pelos mensageiros, que por sua vez transmitiram aos crentes das 7 igrejas da Ásia Menor no primeiro século da era cristã. Tais mensagens tinham seu cunho escatológico e profético desde os dias da igreja primitiva até a segunda volta de Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Portanto, devemos entender que estas cartas tiveram um papel local e outro papel universal. Atenderam às necessidades espirituais das igrejas locais e também atenderiam às necessidades da igreja em todos os últimos 20 séculos. Vamos ao estudo do primeiro período das 7 igrejas do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Temos aqui a mensagem para a primeira igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança por amor do meu nome, sofreste e não desfaleceste. A expressão que melhor descreve o período em Éfeso é triunfo. Éfeso significa desejável. Período este que começou no ano 27 ao ano 100.
com 73 anos de duração. Este período foi o período da igreja primitiva. O ano 27 marcou o início do primeiro período das igrejas, e o evento principal neste ano foi o batismo de Cristo. O ano 100 depois de Cristo acusou o término do período de Éfeso com a morte de João, o profeta do Apocalipse. Este foi o período mais promissor, onde os triunfos do evangelho foram colhidos através do trabalho realizado pela igreja apostólica. No final do primeiro século depois de Cristo, Éfeso era a quarta maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso um centro administrativo da província da Ásia. Você se lembra que Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos, principalmente na metade do primeiro século. A cidade era célebre por abrigar um templo de Ártemis, que foi construído por volta do ano 550 a.C. e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E também conhecida por possuir um grande cemitério de gladiadores. Esta é uma imagem interna do teatro de Éfeso. João foi também um arauto apostólico em Éfeso. De acordo com a tradição, João era o pastor da igreja em Éfeso. João era o último representante vivo do colégio apostólico. O Evangelho segundo João pode ter sido escrito na cidade de Éfeso após ter sido libertado do cativeiro em Patmos. Como dissemos, as cartas endereçadas às 7 igrejas seguem um padrão. Outra expressão presente como nota introdutória em todas as cartas é conheço. Nada pode ser oculto diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Jesus conhecia as obras dos crentes em Éfeso, o trabalho árduo, a perseverança, a intolerância, a aversão dos maus e dos impostores, daqueles que se diziam apóstolos e não eram. A igreja em Éfeso possui marcas de uma igreja viva, uma igreja disposta a sofrer por amor a Cristo. Desde os dias de João, muitos têm levantado com a falsa autonomeação apostólica,